Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim responder uma pergunta que eu sempre recebo e eu acho importante esclarecer bem, deixar bem claro para que você possa entender o real motivo de tudo isso aqui, todo esse trabalho que tem sido feito em relação ao desenvolvimento mediúnico, em casa, fora da religião, como que isso funciona, por que que isso é seguro ou não. Então nesse vídeo eu vou explicar certinho para que você possa entender de uma vez por todas, tá? Então antes da gente ir pro vídeo, já dá um like aqui no vídeo, já se inscreve tudo, compartilha com quem você acha que possa gostar também desse conteúdo pra gente atingir, né, alcançar mais pessoas que possam se beneficiar de todo esse conteúdo aqui do canal, que é muito conteúdo mesmo, né? Então vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que entender, né, que tudo que a gente desconhece gera medo, né? E com a espiritualidade é assim, inclusive é algo que foi criado, né? O medo da nossa espiritualidade é algo que foi matematicamente calculado para que a gente se sentisse dessa forma. Então, tudo que a gente não entende gera esse desconforto, isso é muito natural. Por isso que o desenvolvimento mediúnico gera, né, essas dúvidas. A gente sente a necessidade de colocar toda essa nossa força nas mãos de alguém, né? É tipo assim, cuida disso porque eu não tenho força, eu não tenho poder, eu não sei lidar. Então é muito comum isso acontecer. E como eu falei, né, o desenvolvimento mediúnico ele é conhecido como algo exclusivo das religiões. Então se você é médium, você vai lá no centro espírita ou no terreiro de Umbanda, se desenvolve e aí tá tudo certo. Mas não é bem assim, né? Na verdade, todo esse aspecto religioso, ele surgiu como um plus, né, algo a mais, porque a mediunidade, ela é algo natural, é uma coisa que acontece assim como respirar, né, você é um espírito vivendo uma experiência humana, então você troca energia o tempo todo, você tem influência de outros espíritos o tempo todo, e isso independe de religião, independe de você ir na reunião X ou Y, né, independe. A religião, ela pode, essas religiões, né, que trabalham a mediunidade, elas podem te dar ali uma estrutura, né, te oferecer ali um grupo de pessoas que possam participar desse processo com você, mas não necessariamente a religião é o que vai te salvar de todos os problemas, né, é o que você aprende lá que pode te ajudar ou não. E aí, esse medo também, ele surge do estigma, né, da sensação que a gente tem de que desenvolvimento mediúnico é ficar forçando manifestações. Então, eu tenho que desenvolver a mediunidade, estão falando que eu tenho que desenvolver. Então, qual a imagem que vem na nossa mente, né? Eu vou ficar ali psicografando, vou ficar tentando incorporar, alguém vai colocar a mão na minha cabeça e eu vou baixar um espírito ali. E isso não é desenvolvimento mediúnico, né? Existe, depois do desenvolvimento mediúnico, existem várias vertentes que você pode seguir. Você pode querer ser um terapeuta holístico, né, trabalhar com radiestesia, pode trabalhar com apometria, pode trabalhar com reiki, pode trabalhar com tudo isso integrado, pode trabalhar com até no seu dia a dia, né, tem médicos, né, que trabalham com a mediunidade também, então você pode trabalhar com tudo, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, o que quer que seja, você pode trabalhar. Assim como você também pode usar esse desenvolvimento e trabalhar em um centro espírita. Principalmente, né, nos centros, tem alguns trabalhos mais específicos, então tem a desobsessão, tem a parte de cura, né, então se você sente esse desejo de estar lá, é uma forma. Ou no terreiro de Umbanda, né, você pode trabalhar através da incorporação, através dos trabalhos que eles fazem lá, bem específicos também, então você pode escolher todas essas vertentes se você quiser. Se você não quiser, você pode trabalhar com isso no seu dia a dia também. Depende também do tipo de mediunidade, do tipo de missão que você tem, né? Às vezes você tem uma mediunidade que precisa mesmo, né, usar para trabalho. Então você pode usar isso no seu dia a dia e desenvolver a melhor forma que você se sinta confortável e que você possa usar toda essa energia no seu dia a dia também. Mas o que eu quis explicar aqui é para que você entenda que o desenvolvimento mediúnico é um passo antes dessa manifestação toda que a gente tem idealizado como desenvolvimento, né? O próprio processo do desenvolvimento mediúnico, se for um processo correto, né, o que a gente vai falar um pouco mais aqui no vídeo, mas se for feito da forma correta,
a sua mediunidade, ela já vai trabalhando essas manifestações de uma forma mais natural e mais tranquila, tá? Mas eu vou falar mais pro final do vídeo sobre isso. Eu vou contar um pouco da minha história no centro, tá? Pra você entender, como eu já especifiquei algumas vezes, esse meu relato, ele não é um resumo de como todos os centros espíritas funcionam, mas é só para te explicar muito claramente como essa visão de desenvolvimento que a gente tem não é a correta quando a gente fala de um desenvolvimento mediúnico eficaz, tá? Quando eu comecei a aflorar minha mediunidade, eu tinha lá pelos meus 15 anos, que eu comecei a chorar, tinha todos aqueles sintomas, chorava do nada, tinha muita paralisia do sono, ficava incomodada, tudo mais. Eu cheguei em um centro espírita. Primeiro eu cheguei em um que eu precisava estudar por 5 anos pra eu entender o que estava acontecendo comigo. E aí, óbvio, quando a gente tá nesse sofrimento todo, a gente não tem tempo nem disposição de ficar 5 anos esperando para as coisas melhorarem, né? Então eu não aguentei. Em um mês eu já, meu Deus, eu preciso de ajuda de outro jeito. E aí foi quando eu busquei ajuda nesse outro centro, que era uma outra forma de lidar com a mediunidade. Nesse outro centro, eles também tinham essa visão de que, putz, não dá pra esperar 5 anos pra você desenvolver. Só que o desenvolvimento feito lá, ele não era muito legal, ele era muito mistificado, tudo muito assim, sabe? Ai, as pessoas tinham que sair gritando lá no centro e era uma coisa meio incontrolada, né? E aí eu cheguei lá, eu só chorava, lembrando, eu chorava, me sentia meio mal às vezes, sentia aquela angústia e sentia muito sono, tinha paralisia do sono também, enfim, então eu tava com esses sintomas. Quando eu cheguei lá, eles me mandaram fazer o desenvolvimento, né? E aí era, acho que toda terça-feira, nunca esqueço, a gente ia pra uma salinha escura e ficava se concentrando pra incorporação, né? E aí eu fiquei me concentrando. Enquanto isso, o que eu achava? Bom, eu tô desenvolvendo minha mediunidade aqui, então as coisas vão melhorar, né? Porque eu tô fazendo o que falam que eu tenho que fazer, né? Que é desenvolver, então eu vou fazer. Que é essa visão deturpada do desenvolvimento, né? E aí eu fiquei lá, forçando, até que uma hora eu incorporei. E até que uma hora eu falei lá a senha que tinha que falar, e aí quando você falava a senha você estava desenvolvido, né? E aí você já saía trabalhando. Só que aí eu piorei muito, porque eu saí de algo que eu tava só chorando e tendo a paralisia do sono, tudo isso, para incorporar o tempo todo em qualquer lugar. Porque eu não aprendi a lidar com a minha incorporação, eu não aprendi a lidar com a minha mediunidade. Eu só estimulei mais ainda, né? E aí eu acabei sofrendo muito com isso, porque a mediunidade ela aflorou ainda mais, tudo piorou. Eu incorporava em todos os lugares, eu não tinha controle nenhum, e eu também não tinha auxílio, né? As pessoas não tinham paciência pra me orientar, pra me falar o que estava acontecendo, pra me falar como que eu poderia segurar, como que eu poderia me controlar, enfim. Então foi uma experiência até um pouco traumática pra mim, né? Tanto que eu fiquei alguns anos sem querer falar disso, porque foi horrível, assim, né? Então isso que eu passei não foi um desenvolvimento mediúnico, foi um afloramento mediúnico, né? Eu já tava ruim, eu fiquei pior, né? Porque eu estava em desequilíbrio e eu fiquei em mais desequilíbrio ainda. Não quer dizer que o estímulo da mediunidade é algo negativo sempre, né? Se você não tem nenhuma conexão, se você tá desestimulado, se você tá com menos conexão, é legal fazer ali algum estímulo para você poder aumentar, né, e aumentar essa conexão. Mas se você já está aflorado, não é legal você aflorar ainda mais. Você precisa aprender a lidar com tudo isso. E aí que entra o verdadeiro desenvolvimento mediúnico, né, que eu acabei decodificando ali em 3 etapas principais, né, os 3 pilares do desenvolvimento. O primeiro é o conhecimento, né, você entender o que está acontecendo no plano espiritual, né, essas coisas que a gente normalmente não entende, essas palavras que a gente não consegue, que a gente ouve alguém falando, o que é perispírito, o que é não sei o que. Então, compreender tudo isso pra gente se empoderar de informação, né, e não só da informação da mediunidade que a gente conhece, né, de Kardec, por exemplo, mas também do universo como um todo, né, porque hoje a gente tem conhecimento de física quântica, de vibração, de várias outras coisas que foram complementando esses conhecimentos. Então
esse conhecimento que a gente adquire, né? O estudo, ele faz parte do desenvolvimento. O segundo pilar do desenvolvimento mediúnico é o autoconhecimento. Então você vai se conhecer, você vai entender quais são os seus gatilhos, o que te faz mal, por que você chega perto de alguém e se sente esgotado, por que você tá atraindo as situações que você tem atraído, como que você pode se controlar para não deixar o espírito tomar conta de você, como que você pode deixar o espírito tomar conta de você, ter esse discernimento. Então aí entra o autoconhecimento. E aí o treino, né, que é você fazer os exercícios que são legais, que vão te ajudar. Então, por exemplo, como lidar numa situação em que você tá com a mediunidade muito aflorada. Então você vai fazer esse exercício aqui, que você vai se sentir melhor. Como lidar quando você tá muito carregado energeticamente, como saber reconhecer que é o seu guia falando com você, então o que você pode fazer para estimular essa comunicação legal com o seu guia. Então tudo isso são treinos, exercícios práticos que você vai fazendo e que no seu dia a dia você vai vendo que vão ter situações que você vai precisar desse exercício. E quanto mais você se exercita, mais você sabe lidar com a sua mediunidade, com essa sensibilidade, que não é algo ruim, né? É algo que pode te dar, inclusive, muita força para você seguir no dia a dia, para você ter ali um conhecimento além, né, disso tudo que a gente tem muito limitado, a gente tem muita ilusão, vive só nessa vida material. Então ter esse conhecimento, essa conexão espiritual é muito importante pra gente sempre estar conectado com a nossa essência espiritual, né, que é a razão da gente estar aqui. Então aprender tudo isso entra no treino, né, pra gente ficar cada vez mais fortes, que não é não cair, mas é aprender a se levantar cada vez mais rápido. Então o desenvolvimento mediúnico é isso, ele é a base, é o que vai te estruturar para qualquer outro trabalho que você queira fazer, né? É o que eu falei no começo do vídeo. Então Lu, que é o que acontece com os meus alunos, Lu, eu fiz o desenvolvimento mediúnico e eu comecei a sentir uma vontade muito grande de aplicar reiki nas pessoas, de dar passe nas pessoas. Então eu vou pra essa vertente. Eu acho que vai ser bom pra mim. Lu, eu estudei tudo isso e eu senti muita vontade de trabalhar num terreiro. Eu conheci um terreiro que eu gostei muito, foi muito bom pra mim e eu quero trabalhar lá. Então você já vai trabalhar com uma base muito boa, o que vai te ajudar a oferecer um trabalho muito bom para as pessoas que você está atendendo lá no terreiro. Mesmo que no terreiro tenha o desenvolvimento, mas, por exemplo, eu já fiz algumas aulas de desenvolvimento em terreiro. E esse desenvolvimento ele é muito legal, mas ele traz os rituais ali da religião. Então, para você aprender a fazer o padê, aprender a fazer, né, toda essa parte ritualística importante para essa religião. Então, se você já chega lá com uma base mediúnica muito bem estruturada, e aí além disso você aprende os ritos, né, aprende ali todos aqueles mistérios daquela religião, olha o médium completo que você vai se tornar, né? Como você vai poder oferecer muito mais para os guias e para as pessoas que estão passando com você através passando com seus guias através de você, né? Porque o nosso trabalho como médiums é no mínimo de 50%, né? O nosso guia, ele não consegue trabalhar direito com a gente se a gente fica só na ignorância, se a gente não busca estudar, se a gente não se desenvolve, se a gente não melhora como seres humanos sempre, né? Eu, por exemplo, eu já me desenvolvi mediunicamente, mas eu tô sempre aprendendo mais, eu tô sempre buscando como que eu posso ser uma pessoa melhor, uma médium melhor, entender melhor o que tá acontecendo comigo para poder auxiliar o outro, né? Porque o meu trabalho ele tá muito ligado ao ensino mesmo, a trazer as informações para frente, né? Conforme eu aprendo, eu passo para frente. Então tá muito ligado ao meu propósito. Então eu sempre tô aprendendo, eu sempre tô buscando mais informações, porque eu sei que quando eu faço isso, o meu guia, ele consegue muito mais ingredientes aqui em mim para poder trazer para o mundo material, né? Ele não vai conseguir trazer informações que eu não tenho capacidade de compreender, porque eu não vou poder passar para frente, né? Eu não vou conseguir. Mesmo os médiums que são inconscientes, né? Eles não o espírito ele não consegue ultrapassar a sua individualidade, né? Você precisa também
ajudar nesse processo. Então, o trabalho mediúnico, ele vai ser feito, né, essa manifestação, ou enfim, o tipo de mediunidade que você apresentar, ele vai ser feito através de um bom desenvolvimento mediúnico. E aí você pode escolher se você quer trabalhar no centro, quer trabalhar em qualquer lugar. Como eu sempre dou o exemplo, eu trabalhei bastante tempo quando eu estava ali no meu desenvolvimento, através da minha agência de publicidade, né? Eu canalizava ali a marca da minha cliente, né? Que tinha um propósito por trás. Eu atendia mulheres, eu queria empoderar mulheres, nesse processo, né, de transição de carreira, que tem muito a ver com a transição planetária, que muita gente tá passando. Então esse era o meu propósito naquele momento, e eu tinha muitas intuições, muitas canalizações para as minhas clientes. Então a minha mediunidade se manifestava daquela forma. E aí você vai descobrindo, né, como que a sua mediunidade vai sendo trabalhada, como que ela vai sendo manifestada de uma forma natural. Outra coisa importante pra gente entender é que a gente não tá sozinho nesse processo, né? A gente tem muita sensação de que, se eu não estiver trabalhando no centro, se eu não estiver desenvolvendo numa religião, eu vou estar sozinha, eu não vou ter meus guias comigo, eu não vou ter, né, toda essa equipe espiritual que a Lu fala. E isso é mentira, né? A nossa equipe espiritual, ela vai estar com a gente aonde a gente estiver, e ela vai trabalhar junto com a gente, e não a gente trabalhar para eles ou eles trabalharem pra gente. É um trabalho em conjunto. Eu tava até conversando com uma aluna e falando pra ela, né, ela já tá no momento de estudo, né, ela já tá no desenvolvimento lá no curso do Despertar da Mediunidade mais avançada. Então ela falou: Lu, eu tô sentindo a minha mediunidade aflorando, né, mas assim, tô sentindo a minha sensibilidade ficando um pouco mais aprimorada, mas eu não quero trabalhar dessa forma, eu quero trabalhar de outra. E aí eu falei pra ela: então você vai conversar com os seus guias e vocês juntos vão estabelecer qual é a melhor forma desse trabalho ser feito, né? Porque é um trabalho em conjunto. Eu, por exemplo, não gosto de incorporar. Então, junto com os meus guias, a gente foi definindo a melhor forma para que esse trabalho acontecesse. Então hoje eu tenho as visões, né? Eu vejo o que eu tenho que trazer para o mundo, para frente. Eu tenho as comunicações mentais ou às vezes escritas. Então foi se desenvolvendo ali um formato que funcionasse melhor para mim, né? Com esse trabalho com os meus guias. Então a gente tem uma equipe espiritual que trabalha com a gente, né? E conforme a gente vai desenvolvendo a mediunidade, em casa ou não, esses guias, eles se comprometem junto com o nosso comprometimento, né? Quando eles veem que a gente está comprometido em aprender, em estudar, mesmo que a gente bata a cabeça, erre, fale: ai, Lu, fiz errado de novo, não acredito, mas você tem a intenção, né, de acertar, você quer aprender, você quer usar a sua mediunidade de uma forma útil para a humanidade, né? Útil para você também. Então a sua equipe espiritual, eles percebem isso, e aí quando eles percebem isso, eles se aproximam ainda mais de você e começam a te auxiliar nesse processo. Então você não tá sozinha nesse processo, sozinho. Você tem todos eles ali canalizando toda essa energia, ajudando ali a equilibrar. Pode ser que tenha, durante o desenvolvimento, tenham momentos ali, putz, aflorou mais, então eles vão vir trabalhar ali para canalizar melhor. Ai, vivenciei de um jeito que eu não quero, então conversa com eles, como que você quer trabalhar essa mediunidade da melhor forma. E aí vocês juntos vão ali estabelecendo limites, estabelecendo a forma que é mais legal para você trabalhar, que você se sente mais confortável e que você sente que tem mais resultados. Então vocês juntos vão trabalhando dessa forma. E uma coisa também que eu já tive uma situação com uma aluna, né, eu até comentei, que ela falou: ai, Lu, eu queria aflorar a mediunidade, eu queria fazer exercício de clarividência. Eu falei: não faz, né? Não é assim. Desenvolvimento não é ficar aflorando, não é ficar forçando uma coisa. O desenvolvimento, ele tem que ser natural, né? O processo do desenvolvimento é um processo natural. Conforme você vai estudando, a sua própria mediunidade, ela já vai ali sendo canalizada, como eu falei, pelos próprios guias. As coisas vão começando a acontecer. Você não precisa ficar sentado numa sala escura forçando para que isso aconteça, né? Até o Allan Kardec diz, né, no Livro dos Espíritos, eu vou até ler aqui o que perguntam para ele e a resposta. Ele fala assim: a pergunta é: pode essa faculdade desenvolver-se pelo exercício? E aí Allan Kardec não, os espíritos dizem, né?
Pode, como todas as outras faculdades, mas pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural do que provocá-lo para não sobre-exercitar a imaginação. Primeiro, né, o que ele quer dizer com isso? Quando nós somos médiums iniciantes, quando a gente está começando nesse mundo, a gente tende muito a mistificar, tem muitos medos, tem muitas crenças, ou a gente não acredita em nada ou acredita em tudo, né? Então, quando você fica estimulando muito, né, essas manifestações e quer que aconteça logo e quer ter pressa. Gente, mediunidade não é pressa, né? Inclusive os nossos guias, eles testam muito a nossa paciência, né? Para saber se a gente está pronto mesmo para esse trabalho, se a gente está pronto mesmo para esse desenvolvimento, porque a gente precisa ter paciência nesse processo, não é algo que vai acontecer da noite pro dia, né? Então a gente precisa ir com calma e deixar as coisas fluírem naturalmente. Então, por exemplo, você pode invocar os seus guias, você pode invocar os seres. Isso é permitido quando você faz da forma certa, né? Mas, será que você precisa ficar invocando o tempo todo, né? Será que não é legal? Eu gosto muito de ir vivendo, estabelecer comunicações, então trazer ali meus conflitos, trazer minhas dúvidas e esperar. Né, esperar o tempo deles. E aí as comunicações são sempre muito legais, porque eles vêm ali na hora certa, do jeito certo. Ontem mesmo no domingo eu gravei um vídeo, né, foi pro domingo, falando sobre uma situação que não tava legal pra mim e tudo mais, que eu baixei a vibração, não me sentia mais conectada, e aí fui fazendo os exercícios, elevei minha vibração muito de novo, consegui voltar ali pro meu estado natural, que é uma vibração mais alta, né, depois de muito treino e estudo e tudo mais. E aí, depois de elevar minha vibração, eu joguei uma pergunta pra eles, joguei ali questões minhas, e no dia seguinte, já hoje, eu já tive respostas, já tive comunicações. Então é muito legal da gente ter esse processo natural, né? E aí a gente também, pra tirar esse mito, né, da religião, que tem que ser no centro espírita e tudo mais, a gente tem que entender que a própria doutrina espírita, ela foi codificada por Kardec como uma ciência, né? E não como uma religião. Foi codificada como uma ciência, decodificada na verdade, né, como uma ciência, para que a gente pudesse compreender o plano espiritual. Então por isso que mesmo eu não tendo a religião, né, sou espiritualista, eu sigo ali as decodificações de Allan Kardec, mas a gente precisa entender que a gente vive em um outro mundo, né? Inclusive a gente está passando por uma transição planetária, onde a gente está tendo muito acesso a novas informações. Então a gente precisa complementar tudo isso, né? Não só ficar presos ali ao que era antes, sem ignorar tudo isso, mas trazendo toda essa nova realidade que a gente tem acesso e todas essas informações que têm surgido para auxiliar mesmo o nosso processo. Então, resumindo, desenvolver a mediunidade em casa, né, com acesso à informação correta, segura, é um processo seguro sim também, é algo que não vai fazer você atrair espíritos, não vai fazer você abrir campos que você não pode lidar. Na verdade é um processo muito mais pro natural do que algo que vai te estimular de uma forma negativa, né? O que a gente não pode é querer ficar desenvolvendo a mediunidade pegando, sabe, bebendo de várias fontes e sem saber o que a gente tá fazendo, porque aí a gente vai cometer erros comuns, que foram os erros que eu também cometi durante esses últimos, sei lá, 11 anos de desenvolvimento, que eu não tinha acesso à informação, então eu demorei muito mais pra entender tudo isso, pra cometer os erros, ver que aquilo era um erro, aí mudar a rota, né, tentar entender o que era melhor pra mim. Então eu demorei muito, né, mas tô aqui viva, tô bem. Só pra você entender que é um processo seguro sim, se você tem acesso à informação correta, tá bom? E pode ficar tranquilo, eu sei que eu tenho pessoas que me seguem que são de Portugal, que são de outros países, que também não têm acesso até a religiões, né, e que também querem desenvolver, que também querem ter esse conhecimento, né? Então seria muito injusto se isso fosse negado, se isso fosse algo só para quem é da religião X ou Y, lembrando que o meu problema não é com as religiões, mas com se fechar a essas religiões e não buscar algo mais, né? Não buscar
se desenvolver além delas, né? Então comenta aqui embaixo, hashtag desenvolvimento é natural, pra eu saber que você chegou até essa parte, e eu te vejo nos próximos vídeos. Um beijo e tchau!